fracionada? A reserva bancária fracionada é o que os bancos centrais impõem aos bancos privados? Sim, o Banco Central impõe isso. No Brasil é o quê? Um sétimo? Sétimo do que tem, né? Cara, não sei. Não, em lei diz que se eu não me engano, é um sétimo. Em lei existe o crime de fraude. E o nome disso é fraude. Porque ele fala para o cliente, ó, o dinheiro está na sua conta, só que ele não está. Sim. Ele está emprestando. Porque ele precisa fazer tudo o CDI, né? Ele precisa fazer isso. Os depósitos interbancários. Então ele não consegue, ele precisa segurar, ele precisa guardar a caixa e segurar. Isso por medidas de ordem do Banco Central. E o cara se alavanca sem ter o dinheiro que ele mostra. Então os balanços não são reais. Não são. Se todo mundo for sacar dinheiro, não consegue. Questão do balanço mesmo, não, até questão tipo mercado de ações. É outra coisa que eu perdi um pouco, eu perdi muita confiança. Por conta do quê? 2014, balanço da Petrobras, né? 2014 ou 15, que auditado por uma empresa, supostamente auditado, né, por uma empresa grande, e lá das Big Four, e depois veio a fraude de, se não me engano, 6 bilhões de perdas, né? Que não foram registradas. Esse mesmo, dessa época aí. Dilma, comprando Passadina, né, que era aquela refinaria, acho que era uma refinaria, que não tinha ativo. Comprou no papel, você vai lá, tá tudo enferrujado. É que o povo brasileiro apoiava isso, através disso. O petróleo é nosso, é muito sedutor. Hoje, por exemplo, quando eu não gosto de nada, por mais que, vamos supor, eu me encantei com esse charuto. Pra mim, olha só a minha visão totalmente avessa. Pô, já trabalhei, tive a oportunidade de fazer parceria de negócio de marketing, de business assim. E eu sei como montar um copywriting agressivo. Desde que um produto seja bom. Só que eu também tenho essa astúcia para falar sobre atolar um produto ruim em você. Sim. Só que um produto ruim, por mais que o copywriting seja muito bom, a empresa não vai se consolidar porque ela faz uma venda só e não gera recorrência. E o que gera caixa para uma empresa é recorrência. Tudo bem, eu vendo um produto para você de ticket altíssimo, sei lá, R$1.000, R$2.000. Um iPhone, eu vendo para você um iPhone, R$5. Se não fosse eu ia vender uma vez, só ia ter dor de cabeça. Sim. E olha lá, o custo seria maior ainda operacional para resolver essa dor de cabeça. Aí beleza, eu quero esse charuto, se ele é bom, para mim, ele vai aparecer lá, vai falar só um pouco, de uma forma dinâmica, pá, eu gosto do charuto. Agora quando vem, o especialista disse, o blogueiro que fuma o charuto, ciência, mano, acabou pra mim. Esse charuto aqui, fuma o charuto que é o único do... Essas headlines podres, sabe? Que são sedutoras para quem desconhece do marketing. Por exemplo, eu conheço do marketing, às vezes eu deixo de comprar coisa que eu falo, a embalagem tá muito bonita. Sim. Muito bonita. A embalagem muito bonita, copy muito bem feita. Não dá. Então vamos lá? Vamos. Tô aqui com Marlon Crivellaro, meu parceiro e amigo, futuro prefeito de Guarulhos, rapaziada. Eu insisto bastante nisso, mas ele logicamente não quer, ele tem o próprio chamado dele, então eu respeito, mas a gente brinca com isso. Tô aqui com o Alanzinho também, satisfação. Os dois têm cadeira cativa aqui, rapaziada, então vocês vão ver muitas vezes eles aqui. Mas a gente hoje vai falar sobre economia e política. Vamos falar sobre isso daí, é tudo mentira que ele falou sobre política. É brincadeira. Mas não é verdade, não é mentira, mas não é verdade. Brincadeira. Então aí a gente já pode falar então do Joãozinho Dória, os lockdowns da vida dele. O governador de São Paulo, que o mesmo governador que fez aí fechou 716 mil empresas até agora. Só da pandemia para cá, fechou 716 mil empresas. Você quer que eu fale sobre o João Dória? Claro, com certeza. Disserte sobre Joãozinho Dória. Eu acabei de sair de um treino muito intenso e que fez aumentar minha frequência cardíaca. Se vocês tiverem solidariedade, o Alanzinho pode começar a falar. Então, Galanzinho, a gente trabalha com contabilidade, eu tenho também um escritório digital, o Galanzinho também. Então, graças a Deus, a gente não pega esse tipo de serviço, pelo menos eu não peguei esse tipo de serviço de encerramento, né, de concordata de empresa aí, mas infelizmente é uma situação que tá sendo recorrente, né, devido a essa pandemia, devido às medidas também ditatoriais desse governador. Então, e aí, Galanzinho, o que você pode falar? Eu mandei, pode falar. Claro, vai lá. Me permite? Acho muito feio o vocábulo pandemia. Esse vocábulo pandemia serviu como base e sustentação oral para nós elastecermos todo esse processo de escravidão que está acontecendo. Eu acredito que existiu em determinadas regiões no mundo
no mundo, um pedacinho só de epidemias, que é uma visão totalmente diferente. Pandemia, quando fala, esse termo é muito fraudulento para mim, é que todos os chefes do executivo concordaram, de acordo com essa OMS, para mim também fraudulento, não tem problema nenhum de falar isso daí, concordaram na manutenção da escravidão, porque problemas existem. Você teve inúmeros problemas, você teve doenças muito mais graves, né, sob o ponto de vista de vulnerabilidade, e não foi feito nada. Uma campanhazinha de conscientização, alguma coisa assim do tipo. Não foi feito nada. Pandemia, eu ainda continuo insistindo que foi só uma maneira de grandes players do mercado, como China, etc. e tal, utilizaram para corrigir aqueles gastos de 5 trilhões que eu já tinha falado para vocês de dólar de emissão de crédito artificial. E tem um gap, né, entre os Estados Unidos e o gap econômico que eles atingiriam em 20 anos e já vão alcançar em bem menos tempo agora. Exatamente. Né? Então, foi totalmente e curaram a ressaca com mais bebida, porque eles aproveitaram esse gap para colocar um presidente da República nos Estados Unidos que decide, o mundo todo vai, sim. Rússia, China e Estados Unidos decidem. Sim. E aproveitaram todo esse hub para adentrar em um processo de fraude eleitoral, que isso é totalmente discutível, não é uma paixão, até porque eu nunca tive paixão por Donald Trump, e isso é totalmente discutível, e pegar e você falar o seguinte: vamos agora entrar na fraude, porque nós temos argumentos subterfúgio de as pessoas que não querem votar, façam a votação por correio. E foi encaminhado vários procedimentos, existem até crimes nisso correndo, só que as pessoas não falam. E a Suprema Corte foi seduzida aí pelo espectro de esquerda lá do Joe Biden. Dinheiro. Então, assim, quando fala pandemia, só voltando, eu sei que falei bastante, eu acho agressivo. Eu acho mais fraudemia. Porque, cara, se nós, daqui a pouco a gente entra nos dados que são muito bem elaborados e expostos e elucubrados pelo Alessandro Loyola, médico que tem sustentado toda essa nossa vontade de voltar a viver de acordo com a verdade, e nós iremos entender que tudo isso não passa de ser uma fraudemia. Mas, enfim, respeito a sua pandemia, tá? Não é minha pandemia não, mas é a pandemia do João Dória, né? Então... Mas, enfim, falando do João Dória, né? Pra gente discorrer, eu acredito que entra, assim, nessa questão, falar da pandemia, do vírus, do que seja, né? Eu não entro no mérito se existe ou não existe. Por quê? Eu não pesquisei, eu não fiz exame médico, não testei, e eu também não tenho conhecimento científico para isso. Então eu não entro no mérito se existe ou não existe. E se fosse para escolher alguma coisa, eu falaria existe. Tá? Acho que existe. Se um vírus, existe um problema. Eu também. Porém, a solução do problema não é através do lockdown. Concordo. Entendeu? Não é você, através de um meio coercitivo, você colocando todo mundo em casa. Por quê? Porque isso vai gerar mais problemas. Tá? Se uma pessoa, por exemplo, ela já tem uma doença, tem uma comorbidade, alguma coisa assim, e ela se sente mais segura ficando em casa de forma espontânea, apoio. Concordo. E se essa pessoa precisar de mim, ajudo. Entendeu? Porém, eu não sou a favor da forma coercitiva, porque a realidade de um pode não ser a de outro. Então, ao mesmo tempo que eu não posso falar assim, você que tem um problema de saúde e está com medo, não, você tem que enfrentar. Eu não falo isso. Por quê? Porque eu acho que a pessoa sabe melhor da saúde dela. Eu tampouco vou querer que todo mundo fique em casa. Então, a questão do João Dória, o que eu penso? A questão de vacina, eu tenho uma opinião que é o seguinte: mesmo que a vacina tivesse 5% de chance de curar, ou zero, como as doenças, né? A gente sabe que tem muita doença psicossomática. Então, quanto mais você repete, a doença sai na Globo, pode falar isso? Sim, pode, né? Tranquilo. Sai na Globo, sai na SBT, sai na rede de televisão. Quem tem uma mente um pouco mais fraca, né? Ela é mais suscetível a desenvolver esse tipo de doença. O globalismo, a indústria do medo, né? Então... Isso aí, indústria do medo. Não então, só isso, com problemas metabólicos. O câncer é um problema metabólico e é causado, segundo parafraseando o professor Dr. Ribeiro, que ele é causado por um trauma também, que causa uma oxidação. E aí ele fala de neurotransmissor, tal. Então, você que já pesquisou mais, sobre esse assunto do que eu. É verdade, então, que existem as doenças psicossomáticas que a gente pode criar. Então, se você tiver uma indústria, essa indústria do medo, replicando, qual que é a grande questão? Na questão da vacina, eu até apoio, entendeu? Depois a gente pode discutir a questão do meu pensamento político, econômico, mas se quiser gastar dinheiro com vacina, mesmo que não funcione, eu sei que se você pegar 100%, 80%, mesmo se você não der um remédio, se der um placebo, eles vão se curar. Na hora, amanhã, no outro dia, eles vão estar... Então, nessa parte, eu não tenho uma crítica muito grande. Agora, a questão do lockdown, sou contra.
Por quê? Porque é uma forma coercitiva. E não tem como eu tomar uma decisão centralizada que vai beneficiar todo mundo. O próprio placebo que você mencionou, ele é uma semelhança à doença psicossomática. Se você acredita, acontece. Sim. Então, na verdade, Sim. foi feito um estudo, uma vez que me apresentado, se não me engano, há 10 anos atrás, uma palestra proferida pelo Ribeiro, onde ele fala que pessoas que tinham problemas de, se não me engano, de pressão alta, foi falado para elas 3 semanas atrás que iria chegar um remédio. É um estudo. Esse estudo também é direcionado só para mulheres, só para reiterar. E essas mulheres... Depois você pode falar se tem alguma diferença biológica ou não? Ou foi aleatório o fato de usar o mulher? Não. No estudo foi feito com mulher. Foi escolher usar a mulher. Eu também não consigo te dizer. Eu sei que eu vi na... De ser mais suscetível? Não... Assim, eu acho que a gente vai falar, é machismo? Mas isso, Rational explica muito bem essa questão. De ter esse... Não sei, mais pode talvez. ser, esse dado eu não consigo expor aqui. Mas, enfim, foi falado e aventado a todas elas durante 3 semanas que ia chegar um remédio super potente, que iria abaixar... Desculpa, isso é outra história. Vamos lá. Fala do placebo. Não, o problema que elas tinham era de insônia. Todas essas mulheres tinham problema de insônia. E no estudo, mostrava que todas essas mulheres, se não me engano, eram 100 ou 300 mulheres, era uma coisa assim, tipo, só para ilustrar. E já tinha sido avisado para elas 3 semanas que iria chegar um remédio muito potente, assim, que ia tomar, você ia relaxar e dormir. Chegou o remédio. Só que era cafeína. E dormiram? Mais de 500 miligramas. E elas dormiram. Cara, se eu tomar 500 miligramas de cafeína, eu acho que eu fico 2, 3 dias virado. Eu sou muito sensível. Né? Existe um metabolizador rápido e um metabolizador lento. Eu sou um metabolizador lento. Quem é rápido, beleza. Sandra toma, dorme de boa. Toma e dorme. Eu, se eu tomar um pouquinho, não. Mas nesse caso, elas tinham problema de insônia. Você tomar uma substância como cafeína, que interfere na produção até de neurotransmissor, e você dormir, é que realmente o placebo existe. Aliás, doenças que mais matam no mundo, principalmente câncer, que está assim, empatado com doença cardíaca, se você pegar o câncer, eu gosto de bater muito no câncer porque o Dr. Ribeiro fala sobre isso. E se você pegar esse tipo de doença, é causado por desequilíbrio também de neurotransmissor. Principalmente emocional, né? Também, desequilíbrio emocional. A gente então podemos dizer então pesquisem, tá, gente? Que, por exemplo, a questão da doença. Então, ela tem grande chance de existir. Eu não sei se a gente aqui vai discutir a existência. Coronavírus? Não, peraí, vamos parar de soltar. Coronavírus existe. Corona, porque vocês sabem, né? Porque parece realmente uma coroa. Enfim, o coronavírus, ele foi identificado, segundo o Dr. Alessandro Loyola, em 1960 ele já tinha sido identificado, e só foi identificado em 1960 porque tinha tecnologia suficiente para averiguar. Entendeu? Aí você tinha tecnologia suficiente para estudar um vírus. Pode ter existido antes. Quem somos nós perto de uma bactéria? A bactéria é muito mais antiga que você, que eu e ele, concorda? Sim. Então, olha só, o coronavírus existe, vamos parar com essa merda, tá? Um vírus e tal. Então, o coronavírus existe e, se eu não me engano, 70% dele causa todos esses surtos de gripe que a gente tem. Mas você teve uma gripe, foi pior que o coronavírus. Por exemplo, eu tive, porque há muitos anos eu não sei o que é gripe, doença, nada, né? Me preparo para isso. Mas você deve ter tido um dia chato, uma semana chata de gripe e tal. Sim. Você também, né? Sim. Então, assim, cara... Pelo que as pessoas andam falando, inclusive depois, se vocês me permitirem, eu vou mostrar até um áudio de uma moça que, assim, parece que as pessoas perderam o cérebro. Ela fala assim, eu venci essa batalha, mas estava tudo certo comigo. Meio contraditório. Por quê? Porque criaram um slogan, porque querem tirar pessoas do poder, etc. De você sair do hospital, bater palma para o coronavírus. Engraçado, ninguém bate palma quando alguém cura um câncer, uma doença cardíaca, só bate palma para o coronavírus. O último programa que teve do Lacombe, um programa novo, o presidente da Associação Brasileira de Medicina, junto com o Dr. Alessandro Loyola, que é um cara totalmente disruptivo, que refuta todos os dados fraudulentos que nos impõem a essa escravidão, ele, sem querer, o cara se entregou. Ele falou que precisa usar máscara, mas não explica. Que a vacina, mais não explica. Enquanto
o Alessandro Noel refuta todos com argumento. Você refuta com argumento e o cara que fala, o seu interlocutor não fala, só fala que tem que fazer. E não fornece nenhum tipo de argumento. O presidente da Associação Brasileira, se é questão por idade, alguma coisa assim, ele se entrega no programa do Lacombe dizendo que hoje em dia, se você não se cuidar, você vai ocupar leitos. Então, se eu for atropelado, eu posso morrer de coronavírus. Ele se entregou. Isso acontece. Eu mostro pra você. O cara se entregou. Sim. Ou seja, ele já expôs a fraude sem querer, porque o corpo fala. Outra questão também que eu vejo, assim, muitas pessoas tentam refutar esse tipo de argumento. Alguém, por exemplo, eu não sou a favor do lockdown. Então, qualquer medida estatal coercitiva para que as pessoas fiquem em casa, para mim, causa mais problema do que solução. Isso não quer dizer que muitas pessoas vão falar assim, mas você é anti-ciência, eu já vi esse argumento, mas isso é anti-ciência, porque o isolamento é lógico, se você tem uma pessoa doente, um hospedeiro que tem potencial de transmissão, se ele ficar isolado e você não tiver contato, é óbvio que ele não vai passar para ninguém. Eu não estou discutindo isso. O que eu discuto e o que eu sou contra, igual você falou dessa questão do governo, é justamente a imposição. Porque para alguns o vírus não vai ser tão prejudicial. Ou para algumas pessoas a parte econômica vai ser mais prejudicial. Entendeu? Que ela depende da rua, ela depende do trabalho. E aí entra a questão do equilíbrio, que até vai muito de encontro assim, com a posição política que eu tenho hoje, né? Que é mais voltada para o libertarianismo, que nenhuma decisão centralizada ela vai conseguir atender a toda uma população. Lógico, o Dória tem mais de 600 municípios para cuidar. É muita arrogância falar que o indivíduo vai cuidar sobre isso. Só porque ele é chefe do executivo na esfera estadual. Sim. Só esse processo já é anacrônico demais. Sim. Como que ele vai descobrir o problema de Campinas? O povo de Campinas. O nosso país é continental. Cada região tem uma cultura mais diferente. Por mais forte a cultura, mas Então, assim, como é que é muito arrogante, só porque eu sou governador, eu vou fechar Santos. Sim, é isso aí. Na verdade, eu vou fechar Guararema. Eu vou fechar São José. Você quebra toda a receita da prefeitura. Isso é arrogante, porque você não sabe a necessidade específica daquela região. Exatamente. Então, é medida, na minha visão... Não sabe nem a cadeia produtiva também. Sim. Entendeu? E... Mas sobre o Dória, né? Na minha visão é ditadura mesmo. Isso e seria, fazer um levantamento aqui, seria um crime de responsabilidade do Dória? Um dos exemplos, um deles. Ele gastou 28 milhões naquele hospital que ele fez improvisado no Pacaembu. E acho que não durou nem 2-3 meses aquele hospital. Então, e usou nem 50% da capacidade daqueles leitos, né? Então, e para explicar também pro tiozinho o comerciário que tá lá embaixo, que vende o cafezinho de manhã, que o empreendedor que vende pipoca, a pessoa que vai fazer? Quer correr o risco. Dono de restaurante que tem funcionário para pagar, que é o cara que veio do Nordeste querer tentar a oportunidade aqui em São Paulo. Seria um crime de responsabilidade que o Dória teria feito com essas pessoas, fazendo todo esse lockdown, gastando esse dinheiro público de maneira burra? Quando você fala crime de responsabilidade, você está associando a má conduta de má gestão, má chefe do Estado, mas sobre os artigos constitucionais que dizem respeito a isso. Se isso enquadraria em algum crime de responsabilidade, todas essas atitudes dele. Se for sobre isso, nós entraremos aqui no juridiquês, que tudo agora, tudo que está ferrando chama-se juridiquês, porque o problema começa no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes. Crime de responsabilidade, se você fizer o bem na esfera executiva, presidente, se eu quero fazer o bem, Marlon, eu quero enxugar gasto. É interpretativo, né? Exatamente. Não, o crime de responsabilidade, ele existe porque teve um cara chamado Montesquieu que criou a tripartição do quê? Dos poderes, né? Dos poderes. Por quê? Ou seja, não pode ter ninguém lá bom. Se você entrar bom, você vai ter que fazer igual o Bolsonaro. Você vai articular onde você entra. Se você vai ser chamado de centrão. Articulação é sinônimo de crime para mim. Lembra, Rodrigo Maia? Tá difícil fazer articulação. Isso. Então, assim, na esfera constitucional, se nós falarmos crime de responsabilidade, obviamente em qualquer tipo nós vamos achar. Né? Se eu não me engano, há 2 anos atrás, ele mandou lá para a Assembleia Legislativa um projeto, ele queria dar um subsídio de mais de 1 bilhão para o senhor Carlos Alberto Andrade Oliveira. Sabe quem é? Caoa. Tá vendo? Aí eu falo para você, o cara tem... Não, desculpa. Só porque o cara é importador. Você vai receber
um subsídio, eu vou pagar para só um cara vir aqui trazer um carro bosta, que são aqueles carros Sherwin, não sei o quê. Na época foi nos carros Ford, que eles fazem importação dos Ford. Para você pagar, sei lá, 40 mil reais num Ford Ka, desculpa, o Brasil é o país da zoeira. Isso foi projeto do governador, do João Dória. Isso não entra numa questão, igual a gente estava falando aqui, eu acho que aí superaria até o próprio indivíduo, o próprio político que está no poder, que seria o quê? O Estado, ele, por si só, ele já não acaba se configurando como uma gangue? Com certeza, com a tripartição dos poderes. Por quê? Porque isso que é, por exemplo, se a gente, do ponto de vista legislativo, né, do juridiquês, igual você falou, eu não vejo como um político, seja o Bolsonaro, o presidente, o governador, ele não se enquadrar em crimes. Exatamente. Todos irão. E só o Estado ele já é feito para isso. Parece que o Estado já é feito para ele funcionar errado. Se o Bolsonaro fosse, por exemplo, se ele vetasse alguma coisa contra o aumento do fundão, ele poderia correr no crime de responsabilidade. Você tem uma ideia? E não faltariam acusações, né? Esse é o problema. A sustentação para você ficar no poder é um desequilíbrio necessário. Você assumiu o risco para ser político. A pessoa assumiu isso. Assumiu o risco e, cara, agora você vai ficar dependente dessa tripartição. É negociado. Eu ainda vou escrever um livro sobre isso, cara. Porque é ilusório. Se a pessoa acredita hoje em alguém, designa toda a fé para um ente que está aqui como nós, sensível e com robótico orgânico que apodrece como nós, e que maldita o homem que confia no homem, desculpa, ele não vai fazer nada, ele só vai estar ali. E ele precisa se equilibrar lá para fazer a manutenção do poder. É o que está acontecendo. Sim. Agora, é óbvio que parece ter um paradoxo. Eu nem gosto de falar de figuras, mas é um paradoxo. O Bolsonaro foi o presidente mais libertário que existiu até agora. Porque ele poderia ter aberto as pernas, fez isso com a já a gente fala também. Nós vamos entrar, eu já vou terminar com o Dória. Poderia ter aberto as pernas e falou o seguinte, se você tem um comércio, não é falando extra, essas grandes marcas, né? Se você tem um comércio, cara, acabou, você vai ter que pagar auxílio para esses vagabundos do PSOL aí ganhar R$2.000, R$3.000 por mês, sim, entendeu? Porque é assim que sustenta a esquerda. Eu acabo com você, eu acabo com o empreendedor que acorda cedo, paga imposto, paga funcionário, putz, vai ler uma DRE de vez em quando, porque eu confio no contador. E aí, o que acontece? Esse cara não dorme direito, às vezes esse cara morre do coração, infarto miocárdio, e o vagabundo segurando a bandeira lá, ganhando. A proposta foi 600, se fosse esquerda ou outro presidente arregando, se fosse um partido novo da vida, cara, os caras falam assim, não, tá bom, acho que dá para R$1.000, sim. A gente se vira, enrola, dívida, foda-se. E o cara não fez, brigou com o mundo todo. O cara brigou com o mundo todo. Então, assim, ganhou essa moral e poderia ter sido pior se não fosse o Bolsonaro. Longe de mim qualquer tipo de bolsonarismo, longe de mim. Mas poderia ter sido pior. Não, a gente vai dar umas batidinhas aqui. Agora, o Dória, esse cara, sem juridiquês, eu conseguiria te explicar tudo aqui, no juridiquês, tudo. Sem juridiquês, esse cara precisa ser execrado da sociedade. Ele não se reelege pra nada, nem pra deputado, pra nada. Pronto. Eu tenho uma semelhança com aquele filho da mãe do Ciro Gomes. Sabe qual é a semelhança? Mesmo ele sendo um podre da esquerda. Não fala isso, não. Não, a semelhança é boa, quer ver? Eu acho que governo ruim não é motivo de impeachment. O povo escolheu que se foda. Eu concordo com isso. Desde que não seja tomado medidas coercitivas, é uma coisa. Senão tudo vira festa. Também. Sim. Eu fiz uma medida boa. Para a esquerda, tudo que eu fizer bom é ruim para eles. Então, assim, enxugar gasto, fechar a secretaria. Como assim? Tá tirando meu ganha-pão? Então isso também é motivo de impeachment. Tira o cara bom. Não, essa frase que você falou, eu concordo. Por isso que um dia, eu já fui muito a favor do impeachment que houve com a Dilma. Hoje, depois eu estudei um pouco mais, eu acho que não deveria ter sofrido impeachment, mesmo existindo o crime, sim, de pedalada fiscal. Sim, Por quê? Porque as pessoas votaram. Sim. Então, nessa questão, desde que não entram medidas coercitivas de fora, com o poder de polícia, esse que é o pior, seria o quê? A ditadura de verdade. Não é uma pessoa que eu discordo do presidente, eu vou chamar de ditadura. Tá? John, vai falar.
Ou eu discordo do governador e... Não, eu tenho medidas assim, que são ditatoriais. Por exemplo, um lockdown é uma medida ditatorial. Pelo amor de Deus, mas isso... É isso que eu tô querendo bater aqui com vocês, mano. Pra falar com aquele empreendedor... lembra que você falou? Tem uma empresa de um amigo, divulga aí que tá precisando, entendeu? Eu conheço vários também, Marlon. Vários também que estão precisando, cara. Então. É complicado. Então, mas a pessoa... Uma pauta que eu queria levantar, desculpa interromper vocês. Se continuar esses lockdowns, a gente corre risco de uma guerra civil aí, porque o tiozinho, esses tiozinhos que eu mencionei aí, o tiozinho que vende o café, o dono do restaurante, o empreendedor ali, o que fomenta o Brasil ali. Eu não acredito. Se ele olhar pro filhinho dele e não tiver o que comer, eu não gostaria de me imaginar numa situação dessa, cara. Eu não acredito em guerra civil. Quer ver minha visão meio antropológica? Eu não acredito. Acho que o povo aqui é dócil. A única coisa que eu acredito é no aumento da criminalidade. Então o cara que vai ficar revoltado, assim, ninguém vai criar uma estirpe, ninguém vai criar certos grupos, falar assim, não, vamos lá resolver o problema e sentar a madeira desse João Dória. Nossa, discurso de ódio, vai levar bloco. Isso resolve, sentar a madeira e vaza daqui, isso sim. Agora, guerra civil contra o governo, não. Eu não acredito. O que eu vejo é que o cara pode ficar revoltado e sair aí para fazer as coisas. Porque imagina, o cara que não tem, veio do, usando exemplo, o cara que veio do Nordeste, não tem o que comer, mano, se quebrou aqui em São Paulo. Aí ele vai numa periferia, tem contato com criminalidade, assim, essas coisas. Ele tem, talvez, família para sustentar. O que ele vai fazer? Ele vai roubar o cara que já tá fudido, entendeu? Sim. O classe média. Então, mas o que eu sinto é o melhor para o Estado. Óbvio que eu não gostaria que chegasse a esse nível, mas a visão do Dória, ninguém tá corrigindo ele, entendeu? Assim, isso é assustador, entendeu? Não, só corrige com desobediência civil. O povo tem medo, Marlon. Liderança por isso que eu falei na minha visão antropológica. Não adianta. Primeiro você precisa aprender a dirigir para acelerar. Entendeu? Então acontece. É minha visão, respeito. A minha visão é o seguinte: o povo é dócil. O que tem que fazer? Execrar esse cara, o mandato é dele. Cara, eu não gosto da articulação política. Se a gente entrar no juridiquês, articulação política, eu sou libertário. Foda-se isso. Tinha que execrar. Alguém chegar lá e falar assim: tanta gente, não é discurso de ódio, só tá falando. Pô, chega um cara, destrói vidas lá em Santa Catarina, né? Foi. Santa Catarina. Foi o rapaz lá que você falou? Foi quem entrou e não vejo esse tipo de notícia. Também não gosto. O cara faz isso com crianças, pessoas inocentes, com a mulher. Por que, cara, o cara fez isso? Tem tanta gente aí sendo governador. Mas na questão, sabe o que... Agora já tá... Desculpa, te interromper de novo. Não, queria deixar só uma parte. Questão da liberdade. Por que eu não vejo uma guerra civil? Por quê? Porque a liberdade não é nenhum Estado. Desde que existe Estado, a liberdade ela vem sendo cortada aos poucos. É em fatias. Então, quando a situação começa a ficar insustentável, o que você faz? Você afrouxa. Quem está no poder? Seja governador, seja presidente do Brasil, da Venezuela, da Argentina. Eu dou um auxílio, dou um negocinho aqui, você dá um negocinho ali. Quando começa a ficar uma panela de pressão muito forte, você tira um pouquinho da pressão. Sim. E isso é uma coisa que a população, sim, ela é dócil, sim, e ela não tem informação para ela sair. Então, mas dócil até que ponto? A gente vai ter que virar uma Venezuela para poder... Se a Venezuela virou a Venezuela que está, o Brasil é dócil. Argentina, vizinho aqui também está ruim. Existem culturas mais fortes. Sim, existem culturas mais fortes. Estados Unidos tem me surpreendido por ter sido tão dócil. Para quem conquistou a sua independência no pau, tirando a Inglaterra. Exatamente. Mas a base de sangue, né? Exatamente. Então, assim... Mas são anos de Estado ali na cabeça. E ferramentas... Quantos anos de lavagem do PT aí, de esquerda aí? Sim. Então, por isso que é uma ladeira. Então, você começa... por exemplo, quando a pressão ficar... Quando fica algo que... O governador, o presidente, eles vão sentir que está insuportável. Aí você dá um auxílio. Não, agora eu vou voltar para uma fase de outra cor, com uma cor mais clara. Depois eu vou com uma cor mais... Aí, tipo, o reabrir... A ideia da cor que ele menciona, ele está fazendo referência às fases, né? As fases, Então começou com uma e o povo achou legal esse negócio de hoje tem roxo, tem vermelho, tem... Tipo, hoje é legal, hoje eu posso ficar até as 10, mas o seu direito é você dormir na rua. Isso. Aí vira um privilégio. Isso é loucura, isso é loucura. Só que assim, o povo, ou melhor, a sociedade tem ferramentas de liberdade para você poder utilizar. Só que você precisa de conhecimento
Não adianta você dar Sim. sei lá, você dá um computador para uma pessoa que não sabe o que é um software, o que é um computador. Sim. Ela não vai saber. Não vai saber. Então, uma guerra civil, cara, na minha visão, a Mas gente é está muito indo grande num pra caminho, isso. e a gente Então. está indo num caminho do povo ficar com menos liberdade e agradecer. Porque essa liberdade, ela vem sendo Eu fatiada também aos acredito poucos. que já foi feita essa lavagem, já foi doutrinado. Ah. Já. E ainda tirou a arma. Agora que o Não Bolsonaro existe tentou defesa. colocar a posse, foi totalmente vetada. Por isso que eu Só o falo, porte, Bolsonaro representa a mais posse. liberdade. Eu acho que então. o mais libertário foi o Temer. Desculpa a intervenção. Articulador, se o Congresso está aí desse jeito, foi por conta Eu acredito que o Temer, de todos, eu acho que o Mas Temer é por um dos quê? mais. Liberdade na questão trabalhista foi talvez o Ele que... tinha articulação, quanto custou? Sim, custou, só que Isso. mas trouxe alguma liberdade. Só que eu não apoio político, entendeu? Mas de todos Sim. que eu vi, entre, por exemplo, governos do PT, Temer e Bolsonaro, pra mim o Temer podia ter ficado... Adorei o Temer também. Adorei o Temer. Se fosse Temer, Podia ter ficado. daquele jeito, inerte, só Inerte, sendo o sem vice fazer que assumiu isso mesmo. e liberando arma, seria melhor ainda. Então, aí já começa... Sabendo falar um português, né? Porque Aí a você ia deixar de Dilma- ser libertário. Não, eu também tenho uma visão em questão de armas, porque tem muita gente que condena também, às vezes já vem com arma, mata. A gente não tá aqui cagando regra, não, tá? Pra cada um você tem que isso. é babacão aí, a gente tá dando a nossa opinião. Porque eu não condeno ferramenta. Deixa eu pegar minha arma. Por favor, por favor. Eu não condeno que a ferramenta. A arma é uma ferramenta. Só liberdade, né, cara? Faca é uma ferramenta. Isso eu não condeno. Aí vai da consciência de cada um o que fazer. E tem muitos estudos, né, muitos dados. Tem um país, eu não me engano, não sei se é na Dinamarca, algum desses países, ou é na... Ai, caramba, esqueci. Na Islândia, algum desses países que é um dos países mais armados do mundo. Suíça. E é um dos mais pacíficos. Ah, Você Israel. vê que Israel também, todo mundo sabe, tem um fuzil, né? Mas sabe por que ninguém ameaça outra pessoa? O próprio Que a interior pessoa não pode precisa ir pra outro defender. país, não. Não é por conta disso, não. Por quê? É por conta da descentralização, porque todo mundo tá passando armado. E se vira, Ah, você toma sim. tiro todo mundo é lado. Então, Não sim. é medo de quem você vai abordar. Eu vou abordar o John lá em Sim. Israel. Não é porque ele vai estar com uma Glock lá. Não, Glock não, né? Mas ele vai estar com uma Magnum. Por quê? Taurus, aqui só tem Taurus. Aí ele saca. Não é porque ele está armado. É porque toda a sociedade está vendo aquilo. Sim. E por um justnaturalismo, aquilo que está fazendo é errado. Então todo mundo vai apontar o fuzil Sim, pro vagabundo sim. e vai atirar nele. É descentralizado, não é por conta de um, porque todo mundo está armado. Quando todo mundo está armado, Sim. o risco é que todo mundo te defenda. O custo-benefício para você tentar agredir alguém, ele diminui. Sim. Por mais assim, de primeira Sim. impressão, é contra-intuitivo. Você Uhum. fala, não, se tem mais arma, então tem mais crime. Ao contrário. Contrário. Por quê? Porque o crime acaba não compensando. Porque Sim. você sabe que você vai ter uma punição. Sim. Lá nos Estados Entendeu? Unidos já é diferente, é a força do Estado, né? Todo mundo acha o máximo. Se você vai fazer alguma coisinha, surge viatura de tudo quanto é lugar. Eu acho daí inchaço, isso custa. Isso é um Estado. As pessoas têm medo da polícia. É muito mais interessante ter medo do civil certo. Eu Então, também o concordo trabalhador, com isso. você está descentralizado lá nos Estados Unidos, chega rápido a polícia. Só que é Estado. Quando teve manifestação lá no Texas, Ah. tipo, tinha até uma foto assim, de um casal de velhinhos, um tiozinho tava com uma 12 e a mulher dele com uma pistolinha assim, ó, o povo Foi fazendo na frente da manifestação. casa, Se eu entrar cheguei aqui eu vou atirar, entendeu? A defesa Que da lindo, propriedade cara, que privada. lindo, cara. Isso, é isso. Você não entra na minha propriedade privada. É, isso que você exatamente, faz. exatamente. Não É, precisa nem de exatamente. polícia, entendeu? Exatamente. E aí você faz o quê? Reduz o Estado, descentraliza esse poder. Porque assim, quando você tem, se toda a força está Pô, papo concentrada em um inteligente. ponto só, Parabéns aí, parabéns. Papo inteligente. Graças a Deus. toda a força está concentrada em um ponto. Ou seja, a gente fica a uma canetada, que eu não sei de quem vai vir. Por isso que eu falei, eu acho que vai vir é o que eu disse. Hoje a Dilma poderia ter ficado no poder mais os 2 anos que ela tinha. O Bolsonaro tem que ficar até o final, porque não é democracia. Concordo. Que quem acredita em democracia, então Não, eu deixe. Eu não concordo com a Dilma, não, mas. Eu concordo, Não, a Dilma não. tem que ficar Eu escolhida. concordo, Lula, Dilma tem de continuar, mas eu também concordo na visão de execrar o cara. Não é discurso de ódio. Então, assim, se tiver uma multidão a invadir lá Brasília, tira do poder, ou qualquer ditadura vem cá, acabou, concordo. Agora, cada um que colocou lá, que assuma o risco. Você colocou lá, só que nós vamos entrar já numa discussão que envolve democracia, que está errado. Na minha visão também, democracia. não é Agora, democracia. concordo, a minha monografia foi sobre isso, cara. Não.
Os caras dizem, pô, Marlon, eu concordo, você elegeu, é igual o Ciro Gomes, lixo, mas impeachment não é remédio para governo ruim. Se o governo está ruim, mereceu. Se você seguir isso daí, lei de diretrizes orçamentárias, não sei o quê, cara, vai chegar uma hora que você vai fazer alguma coisa boa e tá lá na lei que você não pode fazer. E mesmo fazendo uma coisa boa, e aí, beleza, vamos tirar o cara que é bom. Você dá esse argumento, né, esse pressuposto para tirar qualquer pessoa que esteja fazendo bem também. Então é o negócio seguinte, cometer o crime, esse negócio de juridiquês. O cara precisa ser desmoralizado, Dilma, PT, que é o que ninguém fala. Pô, os crimes do Lula, é ridículo aquilo. Você tem que falar o seguinte, o que esse cara cometeu foi genocídio, pessoas morreram de fome porque o cara alimentou mais o sistema latino-comunista e foi dando dinheiro financiou, nosso. Né? Exatamente, então o crime foi disso. O crime foi isso. E tem gente ainda que bate no peito falando que ele era um herói, né? Um herói nacional. A instituição Folha de São Paulo, senhor Fernando Henrique Cardoso, Lula, José Eduardo Cardoso, todos esses caras, o crime foi comunismo, deveria ser crime. Pronto, falei. Você tentou instaurar o comunismo, pronto, você é ladrão, você tirou daqui para colocar lá, beleza, esse cara sai. Sério, tem essa visão mesmo sendo libertário. Tem essa visão. A questão eu acredito, não deixar, depois que a pessoa votou e escolheu, desde que não entre naquele ponto que a gente falou, de uma ditadura, realmente você tem esse poder de polícia concentrado, a gente fica uma canetada de um governador, ou de um presidente, ou de quem seja, dá uma canetada e fala, eu tenho um poder. Venezuela, por exemplo, é um exemplo, o melhor exemplo, né, que a gente tem aí mais próximo, né? Que a pessoa tem um poder militar, então ela pode escrever o que ela quiser ali e acabou a sua liberdade, né? E o incentivo, quando você mantém, é de que as pessoas, já que existe a democracia, é uma ferramenta que está aí, que eu não acredito que seja mais útil, tá? Eu não acredito que a democracia como uma ferramenta mais útil para a gestão pública, né, da coisa pública, se é que existe alguma coisa pública, mas aí é uma discussão que vai se aprofundando, né? Existe resguardo. Só que você deixando, para que essas conversas já é impeachment, tudo é impeachment. Isso não é remédio mesmo. Porque você está incentivando a coisa. O que você está incentivando? A escolher errado e depois soluciona com o impeachment. Escolha errado, soluciona. Não é assim. Eu acredito que a pessoa tem que, já que escolheu, já que existe democracia, isso é a democracia. Então deixa. Isso é a democracia. É justamente você, em geral, sempre vai vir o pior político. Só que tem um porém, eu falei para vocês, existe um outro lado que não, além de não sugerir, não concordou que tais chefes representassem. Por exemplo, existe o lado do cara que é libertário, existe o liberal fraldinha apertada. Esses caras não acreditaram no cara que está no poder, um exemplo usando o PT. E aí, como é que faz? Ele não assinou o contrato, ele não chegou a fazer, ele não assinou, não estava presente no mandato, na transferência de poder. Eu não concordo, mas assim o cara ganha. É injusto, Marlon? É injusto. Por isso que o modelo de democracia é um lixo. Se você fala, agora só para vocês entenderem melhor esse meu lado, se vocês falam, sou a favor da democracia e eu quero que eu era a favor do impeachment do PT, aqui para você. Porque se você é a favor da democracia, já vai permitir que esses caras cometam vários crimes. Que, para mim, o maior crime que existe é você indicar um advogado que nem passou no concurso da magistratura e vai votar lá no Supremo Tribunal Federal, guardião da corte, só assuntos pertinentes ao êxito de um tal partido que chama-se PT. Sim. Aí você coloca outro camarada lá. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que precisa ser o guardião de uma Constituição que eu não acredito, que precisa ser também imparcial, mas é o que não tem sido demonstrado, como, por exemplo, Gilmar Mendes deixando de declarar, não, é sério, deixando de declarar suspeito em alguns processos, você estabelece a maior segurança institucional para um partido, que significa a última instância do judiciário está conosco, então por mais que nós percamos o poder, nós iremos ditar o que vai rolar no país, que é o que está acontecendo. Eles mandam no país. Eles mandam no país. Não. Pelo STF. Etc e tal. STF. Porra, essa é democracia. Então, eu não consigo, só para concluir, desculpa, eu não consigo concluir com um cara e falar assim,
tem cara que chega lá, às vezes é apaixonado pelo Bolsonaro, trouxa. Ai, não, isso aqui, falta democracia. Ô seu otário, a democracia permitiu tudo isso. Aí chega as tiazinhas mais raiz. Intervenção militar do Bolsonaro no poder instituindo um Supremo Tribunal Federal. É essa a ideia. Essa me representa, cara. Não, eu não me sinto. Por quê? Com essa eu não me sinto representado com a ditadura. Eu não. Por quê? Porque pra mim não foi intervenção, falei ditadura. Ah, tá. Aí sim, ele tá não, mas pra mim intervenção militar eu acho que é muito poder, cara, para um ponto, é muito poder. Cara. É muito poder naquilo que está escrito. Porque você vai ter a poder de polícia. Quem que vigia o vigilante, Galã? Fala para mim. Quem que vigia o vigilante, na minha visão, não tem um vigia para o vigilante. Por isso que eu tenho que ser vigilante, você tem que ser vigilante, o Marlon tem. Mas eu não sou a favor. O povo lá embaixo está preocupado com o BBB. Então, mas eu não sou a favor também da. Desculpa, deixa eu te falar. Eu não sou a favor também da intervenção militar. Eu sou a favor da intervenção militar agora, temporariamente, um mês. Eu só não sei se... Para acabar, não, com um único escopo, acabar o STF. Aí você volta. Tá bom, tá. Só que qual que entra? Tem uma dicotomia que tentam colocar, que é o quê? Se você é contra a democracia, automaticamente você tem que ser um ditador. E cuidado que vocês vão preso, viu? Alexandre de Moraes daqui a pouco vai chegar a Polícia Federal. Não existe só essa dualidade. Que muitas... que ele entra, se ligar que ele entra. Muitas pessoas vão pensar o quê? Se não é democracia, é uma ditadura. E não. Existem muitas formas de ter vamos dizer assim, de fazer política que não seja nem com ditadura, com intervenção. Eu entendi o que você quis dizer. Eu já quis dar minha opinião eu não gosto de intervenção militar. Só que, por exemplo, você pode ter a democracia não funciona, é uma ferramenta que não funciona. Não funciona. Que lindo ouvir isso, cara. Não, democracia não funciona. Você não escuta em outro lugar. Eu falava isso, os caras me achavam de louco. Mas não existe. A democracia não funciona por quê? Porque, por exemplo, é democrático eu e você, a gente decidir alguma coisa pelo mar. Isso é democracia. Entendeu? Uma democracia, para mal funcionar, teria que ter uma república. Que é o quê? Leis que estão acima de todos. Sim. Só que a gente sabe que não vai acontecer dessa maneira. E já do outro lado, então se não tem democracia, tem ditadura? Não. Existem outras maneiras de fazer essa gestão, de fazer essa interação social. Livre mercado é uma maneira. Sim. O comércio ele é uma das formas mais pacíficas de organizar uma sociedade. O lastro na moeda. Já a gente entra também na inflação. Entendeu? Caraca, não fala muita coisa. Mano, mas eu só quis fazer a observação. Não, mas só quando ele falou de... Mano, a gente não falou quase nada ainda. De leis que estejam acima do indivíduo, só pra você ter uma ideia, uma lei que esteja acima do indivíduo, para estar, ela não pode ser extirpada de um processo positivo. Ou seja, chega alguém lá, acha que precisa... Você não pode tomar Monster em latinha, não pode tomar um energético na latinha, porque faz mal. Então chega, sei lá, o Romário. Então é o seguinte, vamos mexer no canudo. Sabe aquele canudo de plástico? Eu quero cuidar da sua vida. O canudo de plástico não faz mal, você vai ter que tomar aquele de papel que você fica tomando e fica caindo. Esse é o justo positivismo. Esse é o positivismo. Impõe, né? O que impõe. Aí eu falo, isso não pode sobrepujar a nossa própria essência de não só achar, mas seguir uma programação de falar, isso está errado. Por exemplo, eu não preciso explicar para uma criança que se ela bater na mãe dela está errado. Isso está incrustado no ser. Então o homicídio, o direito de propriedade, você sabe, eu não posso mexer em nada que é seu. Você foi ensinado assim pelos seus pais. É uma programação no ser, está incrustado. Eu não posso. Direito de propriedade. De onde vem o direito de propriedade? A extirpação é natural. São leis. É natural. E a lei é natural. Propriedade é lei é natural. O canudinho veio um cara chamado Romário e ele pensa que é alguma coisa que fere a lógica aristotélica, que A não pode ser igual a não A. Então ele é o todo-poderoso, só ele manda no povo, sendo que alguns designaram esse poder para ele através de um mandato. E só porque ele pensa que é através da opinião dele. Esse é o positivismo. Isso já acabou. Então, existem 3 tipos de direito: propriedade, vida e busca da felicidade. Na esfera hopiana e libertária, alguns falam busca da felicidade, que é o direito de liberdade.
Isso. A Constituição deveria ser resumida nesses 3. Sim. E aí você abre alguma coisinha. Enfim, é isso. E depois vem, por exemplo, quando você fala, pô, mas quem vigia o vigilante? É claro que qual é essa dificuldade? Por exemplo, a pessoa está preocupada com o Big Brother. E aí que entra. O meu ponto de vista político é esse libertário mesmo. Porém, eu sei que isso, você precisaria de uma massa crítica de pessoas com essa consciência. E eu sei que isso não vai acontecer. Então, quando alguém fala, pô, libertarianismo é utópico, para acontecer na sociedade, eu não acredito que vai acontecer. Acho extremamente difícil. Né? Porém, Também. eu utilizo na minha vida esse conceito, vamos dizer assim, essa filosofia, essa ideia de vida. E isso vem me trazendo benefícios, tá? Benefícios econômicos, benefícios de escolha, porque eu tento minimizar esse impacto dessa democracia. Fora que você tem difundido de ideia, né? Sim. Se mudar um ou outro, alguém achar interessante, começar a buscar um livro, alguma coisa, ótimo. Mas eu não acredito que a gente vai chegar nesse ponto. Não, Por isso que eu, nessas horas, vocês podem até me xingar aqui, não. Por isso que eu falo, eu preferi o Temer lá sem fazer nada. Sabe por que eu acho que não? Porque não me enchia o saco, velho. Pera aí, rapaziada, a Porque gente já o Pix teve continua. mais adesão do que o Bitcoin ainda. O Pix É muito mais sedutor. Pera aí, rapaziada, só vou pausar aqui. A gente vai fazer em 2 partes. Eu vou pausar aqui e daí a gente já volta. Beleza? Os caras são foda. Gente, Vocês querem uma água? Vinho tá gelando. Vocês querem uma água? eu Agora, o que não pode é passar dentro do meu argumento, que é científico mesmo, e falar que, pô, um refrigerante cujo pH de 2,5 não vai fazer mal, sendo que o pH é logaritmo. De meio para meio você vai aumentando, você vai, entendeu? Aumentando a Por potência. isso que na minha visão a ciência ela serve como o quê? Como uma bússola, mas ela não, a bússola é para você não se perder, mas não é a bússola que diz para onde você vai. Para onde você vai? O vinho de vocês aí, cara. Toma. Ou para onde você vai, quem decide é você. A bússola é só uma ferramenta. Então a ciência é só uma ferramenta. E esse argumento de que com base na ciência eu vou fazer um lockdown, por exemplo, ele é errado. Por quê? Porque se fosse assim, com base na ciência, eu vou acabar com todo o refrigerante do mundo. Exatamente. Se for assim, com base na ciência, ninguém mais come refinado. Só que como que eu vou tirar a sua liberdade? Ah, mas você está prejudicando o outro porque é um vírus. Tudo bem, mas se o cara não tivesse essas comorbidades que ele pegou pelo refinado, pela má alimentação dele, se eu tivesse proibido antes, então ele também não estava enchendo o leito de hospital hoje. Então o argumento científico ele tem que servir como uma bússola, mas ele não vai ditar para onde a gente vai. Você entende? Porque enviesar, se quiser. Isso, né? É um viés. Sim. Entende isso? Por isso que eu sou contrário ao lockdown. E eu não estou falando que isolamento não funciona para o vírus. É óbvio que funciona. Se eu tenho uma pessoa doente, eu isolar ela não vai transmitir para ninguém. O que eu não posso é fazer de maneira coercitiva. Então, esse é a base. Quando alguém fala, não, mas cientificamente é isso. Tá bom, então vamos ver se cientificamente você segue tudo que está na ciência. E na você guerra, não segue. Exatamente. Até porque a ciência é jovem. Na Guerra do Pacífico, lá o soldado, o cara tomou, ao invés de fazer transfusão de sangue, né? O cara tava morrendo, injetaram água de coco, deu certo. Imagina se tivesse que esperar. Não, sério. Imagina se tivesse que esperar a aprovação de não sei o quê, Supremo Tribunal Federal. A Inglaterra ficou 1000 anos sem Suprema Corte. Se algo existiu 1000 anos sem a existência de outra coisa, que é o Supremo Tribunal Federal, uma corte, é porque a corte não serve para nada. Deputados não servem para nada. Representantes não servem para nada sem a minha outorga. Sim. Entendeu? Sim. Ó, e foda-se, já voltamos. Tá o bar, né? E olha como o anfitrião tá tratando a gente aqui, ó. 2 tipos de vinho, energético, mano, pelo amor de Deus, mano. Então, rapaziada, a gente tava falando aí sobre... Vai esquentar, toma aí. Não, vou tomar. A gente tava falando aqui sobre a indústria do medo, né? Toda a mídia, tudo como isso influencia, né? Então, eu até comentei aqui uma obra que é do Príncipe Maquiavel. Então, como ele vai subindo, né, os patamares da vida dele lá, através de técnicas maquiavélicas, né, daí surge o nome. E o que a gente está vendo hoje, a gente está vendo aí um povo preocupado com o BBB, com quem vai ganhar o BBB, Fiuk, o caralho a 4 aí. Enquanto a gente tem corrupção, a gente não tem escola direito, a gente não tem ensino bom, a gente não tem as principais coisas básicas da vida que tem pra gente ter uma vida decente. Então... Que técnica que é usada? É usada a técnica de novela, por exemplo, na novela mostra o quê? Mostra traição, roubo, assalto,
tudo quanto é coisa ruim que tem. Aí, quando a pessoa vê isso, ela traz para a vida dela e fala, nossa, a minha vida é muito boa comparada à vida dessas pessoas, né? Sim. Dessa ficção da novela. Então, isso tudo é uma Matrix, é um jogo maquiavélico, um jogo de Matrix, para poder justamente mascarar a corrupção, o lockdown do Dória, para quando que a gente estava falando aqui no primeiro bloco. Nossa, tá na fase verde, que maravilha. Maravilha, meu amigo. Maravilha, meu amigo. Isso é um direito seu. Isso é um direito, tá na Carta Magna lá do Brasil, mas isso a carta também, foda-se. Limparam um rabo, né? Desculpa o termo pejorativo, mas é o que fizeram, Então, O Brizola tava no poder constituinte. Então tudo isso a gente tá vivenciando e o povo tá preocupado com o futebol aí, com o time, tá preocupado com o BBB, então isso tudo é muito triste, né? Então, essa era uma técnica usada. Foi usada tanto que foi usada em Roma, desculpa estar falando muito aqui, Pode falar. mas quando o Marco Aurélio morreu, o filho dele, Cômodos, entrou e assumiu o poder. Obrigado, Marlon. E aí, mais uma vez, foi reforçado os jogos, né, dos gladiadores, né? Então, tudo isso, o povo estava passando fome, tinha muita corrupção. A máquina parlamentar também, depois a gente pode entrar isso também, a máquina parlamentar de Roma começou, acho que com menos... com 50 senadores. Depois, no final, quando ela foi ruim, ela estava com mais de 400, gente. Isso foi a política do pão e vinho Exatamente, entendeu? romano. Isso aí também vai toda a inflação. Então, tudo isso é um jogo mental para quem está no poder, na cadeia, joga as migalhas, exatamente isso, para o povo, entendeu? Então, isso é um jogo que o povo não vê. E a gente não vê isso na mídia. Nunca a gente vai ver isso em Globo ou em qualquer outra... A mídia centralizada, eu enxergo assim, é uma ferramenta de normalização. Normalização do quê? Por exemplo, estou no poder, eu preciso que se normalize determinada situação. Por exemplo, igual você falou, a pobreza. Preciso que seja normal, preciso que seja bonito. Ser pobre, não ter recursos, sendo que o mundo é tão abundante. Existe a sua escassez? Existe. Mas, ao mesmo tempo, tem recursos ainda que dá para todo mundo viver bem, né? E você vai normalizar uma situação ruim. Através do que? Muitas vezes passa um filme que ele é uma situação utópica do futuro. Sim. Né? A gente sabe, George Orwell, no 1984, por exemplo. Em alguns momentos... Revolução dos Bichos. Isso também. Você está pegando uma situação ruim e a literatura, mesmo que eu goste do livro, talvez ali atrás tenha esse ponto de normalização. Tá? Brave New World, de normalizar o que vai acontecer. Então você começa a aceitar. Você começa a aceitar o quê? Essa questão, fase azul, fase vermelha, fase... Ou seja, vamos aceitar que eu vou perder um pouco da minha liberdade. Você vai normalizando com novela, com filme, com livros. Então, sempre que a gente lê, a gente consome... A arte, né? Existe... Eu acredito na arte sincera, assim. Uma pessoa, por dom ou porque sentiu ali, teve a sua expressão através da arte. Mas existe essa arte manipulada também. De normalização. Principalmente com os meios de comunicação centralizados, né? Que trabalham na base do dinheiro. Né? Quem pagar mais, normaliza o que acha melhor. Seja um produto, crédito também. Sabe quem fazia... Eu já estava nesse time também que fazia piada do Dr. Enéas, então você já deve ter feito piada dele também. Tudo que ele falava está acontecendo agora e vai acontecer ainda muito mais. Como já dizia o professor Enéas, você tem um mínimo de arrumação intracromossomial específico. O professor Enéas tinha razão. Só discordar do professor Enéas na visão econômica, né? Ele se considerava um estadista. Ele fazia comparações dele com o Winston Churchill, que para mim foi um dos maiores filhos da puta do universo, gerenciadores de toda a guerra que aconteceu. E existem pessoas que se acham também inteligentinhas por conta do Winston Churchill, menções, etc. e tal. Cara, me chateei bastante, me chateei com o Ronald Reagan, me chateei com políticos, né? Político é isso, é igual, na essência está preciso pensar nas próximas eleições. Argumento de Winston Churchill, aquela coisinha bonita, inteligentinha. Sim. Nós devemos pensar nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Isso é mentira. Nenhum político pensa dessa maneira. Nenhum político ele tem incentivo para pensar no... Não, claro que não. Ele teria que ser um ungido, um benevolente. Não existe. Eu não sou, você não é.
O John você que está assistindo não é esse ser ungido, esse Sim. ser divino. Se você não é. Então, se o incentivo político... Monopólio da virtude, eu não disse. É monopólio da O virtude. monopólio da virtude serve como crença e fideísmo para aqueles que não acreditam na sua própria essência e falam, peraí, eu sou contra o free market porque aquele cara pode me vencer e por conta disso eu vou ficar na escravidão. Ele não pensa que, olha só, se tivesse mais oportunidade, não existe oportunidade porque existem cargos a serem bancados e sustentados por improdutividade, que funcionário público, STF, etc e tal. Por isso que não existe tanto acesso. Por isso que não existe tanta vaga. Um deputado tem quantos assessores, Marlon? Você lembra? Eu sei lá. 20? Acho que são mais de 20. Um fucking deputado tem mais de 20 assessores. Pode ter, né? Tem gente que tem gente que não sei, tem. cara. Eu nem quero saber sobre isso. Meu Deus do céu. Não, eu fiz aqui. Eu anotei aqui. Quanto que gasta por mês só com um assessor, gente? Dá bilhão, se juntar. Dá 55 milhões por mês. É muito, só com assessores. É muito recurso para pouco retorno. Sim. Mas pra que isso? Mas pra quê? Eu não consigo. Então, assim, toda essa coisa inteligentinha de querer, não, eu preciso ter assessoria jurídica, eu preciso assessoria e tal. Para quê, cara? Você representa o povo? Represente com ideias. Ponto final. A gente tava falando atitude sobre... também. A gente estava falando sobre impeachment, até penso num recall. Não consegui fazer, está no script. Saia. Eu falo script porque eu não gosto de Mas aí seria um outro, vamos dizer assim, não seria um parlamentarismo menos pior do que um presidencialismo? Cara, é muito difícil falar, tá tudo não, errado. por quê? Né? Porque o que eu entendo? Porque aí teria pelo menos essa chance de... Porque aí seria um eleito, né, um representante indireto, que as pessoas democraticamente elegeriam o parlamento e ali entre eles escolhiam um para ser o cabeça. Deu alguma coisa errada ali, sim, eles trocam. Se você perguntar quem dá menos instabilidade para a população em geral. Sim, se você perguntar quem é o presidente da Suíça, obviamente nenhuma pessoa vai saber, porque lá o cara é um gerente. Ele só precisa resolver os problemas e pronto. Sim. Um país foi feito para dar lucro. O lucro hoje em dia é obscuro. As pessoas não sabem interpretar o que é lucro. Se você defende o lucro, você é um elitista. Porco capitalista. Porco capitalista, que você precisa ser execrado da sociedade. Será que a gente não poderia... Vamos lá. Vamos tentar então conceituar esse... Tentar não, a gente consegue conceituar por exemplo, livre mercado. E eu sou a favor... O libertarianismo, né? Essa visão política, eu entendo como que liberdade social e liberdade econômica. Ponto. Você tem a sua liberdade. Eu não posso escolher por você, eu não posso usar a sua propriedade. Tá, você tem liberdade social. Porque a liberdade social... free market já leva a liberdade social. Por exemplo, um libertário, pelo menos na ética argumentativa, foda-se o que as pessoas pensam sobre mim. Sim. Já aqui no Brasil existe processo. Existem crimes contra a honra, isso é ridículo, isso não é lógico, isso não existe na lógica aristotélica e também, sobretudo, não existe na lógica libertária. Por que honra? Entendi. Honra não é um bem. Moralismo. A gente entra nessa discussão. Mas da liberdade social, eu digo assim, liberdade econômica é você fazer suas trocas livres, você poder produzir e trocar, né? Porque é isso que enriquece e isso que dá o bíblico. E a questão social que eu penso é o quê? Não ter nenhum tipo de fundamentalismo religioso, fundamentalismo de ideologias. Não, cada um ter... E você? Eu penso que a liberdade da pessoa escolher, por exemplo, a religião dela, a parte social, com quem ela vai se relacionar, livre. Eu não penso em nenhum tipo de... Eu não acredito em nenhum tipo de intervenção nisso. Por exemplo, Liechtenstein, que é um país... lá existe o rei e a religião oficial lá é o catolicismo. Moraria lá bem melhor do que no Brasil. Só que eu tenho certeza que se eu fosse um protestante eu viveria bem lá, porque lá, embora seja a religião oficial, por ser um país mais próximo ao libertarianismo, você pode até criar cidades lá. E ficando em off a gente discute isso daí. Vocês vão querer criar uma cidade lá e levar os amendoim. Opa! Mas eu acredito que você seria respeitado pelo próprio processo de free market. Quando existe um mercado, tudo é respeitável. Sim, por exemplo, o mercado ele leva ao... Agora o problema é se eu tiver free market e tiver essas imposições. O negócio é o seguinte, aqui, se você não paga nada de imposto, mas se você passar uma mulher na rua e você só olhar, ela tem um argumento feminista. Existe libertário feminista.
Quer dizer, esse libertário, não sei se é libertário Existe? ou libertário. Existe. Meio amor de Deus. algo, eu acho um pouco contraditório. O free... você acha pouco? Eu acho super. Então, o free market, na minha opinião, a respeito do sua, Não, assim, entendo. na minha, o free market é tudo. O livre mercado é tudo. Quer me xingar, quer fazer... Eu não quero nenhuma garantia que uma pessoa não possa me xingar. Não sei, eu acho que eu coloquei palavra na tua boca, peço desculpa. Não, mas na liberdade social, a pessoa pode ter a opinião dela. O que Qual eu digo que de liberdade seria? social seria o quê? Não criar, por exemplo, Estado Islâmico. Vou dar um exemplo. Você fazer um fundamentalismo religioso, por quê? Porque aí você mesmo que você tenha um livre mercado, vai ser uma... Assim, é que o livre mercado ele não vai ser 100% livre, porque você vai ter um limite. Você não pode transacionar com tal pessoa. Então, eu acho que essa escolha é individual. Então, eu sempre coloco, o livre mercado ele vai levar a uma liberdade social. Tudo, é quase tudo. Só que eu sempre falo do livre mercado e liberdade social também, porque a pessoa pode pensar assim, pô, mas só pensa no capital, no dinheiro, no recurso. Não. Sua escolha de religião, de relacionamento, isso é problema do indivíduo. Do indivíduo. Do indivíduo. E você pode me xingar se eu sou esquerdista, é uma se opinião. eu sou capitalista. Sim, é uma opinião. Exatamente. Não é crime. Na minha visão não é crime. Perfeito, Sim. perfeito. Entendeu? Concordo. Até porque se tem uma pessoa que tem uma opinião, por exemplo, preconceituosa, Sim. e eu acho isso errado, eu simplesmente não vou ter transações comerciais, sociais, eu vou evitar ao máximo. Não, Então, boicote. não, mas isso dá para fazer dentro de contratos. Eu entendo o que você está fazendo, são sanções, né? Só que individuais. Sim, medidas contratuais. Isso é muito legal, isso é descentralização. Sim. Isso não seria meio que social, seria uma descentralização e free market. Por exemplo, eu não sou a favor de casamento duplo. Como seria o casamento? Eu entendo. Casamento. Poligamia. Poligamia? Tipo, ter mais de um homem ter duas esposas? Ou... Ok. Poligamia todo mundo já associa um homem ter, né? Ou a mulher ter dois exato. homens também. Tá, vamos lá, poligamia. Cara, eu não acho legal você casar com duas mulheres. Isso antigamente foi crime, né? Eu não acho legal, E também eu não cultura. respeito porque tem uma base por trás. Né? O Oriente Médio, ele é extremamente... Olha, o cara é libertário falando de machismo. Calma, vamos entender. O Oriente Médio é extremamente machista por conta disso. Então, o cara que começa o seguinte, leiloar a esposa, é o que faz tráfico mesmo de mulheres. Isso sim, não é as pautas de esquerda que falam, ai meu Deus do céu, ai, contra tráfico de mulheres, novela, isso é lixo, isso não serve pra nada, eu vou falar da realidade. Então, eu vou proibir o cara do próprio direito dele de liberdade? Eu não vou proibir o cara. Isso, mas se tem... Mas eu posso colocar um selo nele falando o seguinte, em qualquer lugar que ele for, de acordo de sanções contratuais, é o seguinte, esse cara é marcado, esse cara não pode entrar em clubes, propriedade privada, esse cara não pode entrar em igrejas, você exclui o cara. Isso é legal, porque é como se fosse uma exclusão de direitos civis dele, pautado em direito... cuja estipação é natural, você interrompe o curso da liberdade dele sem agredi-lo. Parece paradoxal. Não, isso é um boicote. É um boicote. Sim, é um boicote. Você limita o cara, mas só onde diz respeito ao acesso que ele quer ter. Você não limita porque existe uma lei falando, você vai ser preso. E de uma forma coercitiva você manda o cara ser... Então, mas esse ponto que você está falando, por exemplo, um homem tem duas esposas, você não concorda com isso, então na sua propriedade você acha... Não só na minha. Se eu tenho um network, sei lá, com um dono de um supermercado, eu exponho isso, e esse dono do supermercado, ele tem um gerenciamento, e ele faz tudo lá, ele faz o seguinte, a gente segue uma... Não cartilha, Deus me livre, mas a gente segue aqui fundamentos e pessoas assim não entram, e ele não entra. Isso mas você deixaria ele transacionar comigo se eu aceitasse? Como assim? Essa pessoa, por exemplo, tem um comércio. Sim. Eu aceitaria essa pessoa, porque pra mim não tem problema nenhum. Não, mas calma, você. Mas e se a pessoa pensa do mesmo jeito que eu? E ele faz parte do meu network. Ele fala o seguinte, é porque estupro envolve vida e isso é crime. Não, peraí, o crime... Não, o crime eu falo esse de duas esposas. O crime de vender... Tráfico de drogas. Vamos lá. Pra mim é legal. Pra Deveria mim ser legal, é moralmente não existe legal. tráfico de drogas pra mim. Isso é uma questão viciada. É um comércio. É um comércio. Exatamente. É um comércio. Por quê? Mas eu não uso. Nem eu, Deus me livre. Tenho aversão, não chego perto de pessoas que não têm amizade com pessoas que usam. Mas as drogas são outras. Espiritual. Sob o ponto de vista lógico, não é. Não é crime. Você está vendendo, se você vende água, você pode vender. Mas tem efeitos deletérios para a saúde. Sim, refrigerante tem, amendoim tem, refinado tem, etc. Então,
Ah, mas espera aí, o chefe lá da comunidade que mata, tira a cabeça. Ah, é diferente. É diferente. Os caras homicida. Isso, Agora, nós estamos entrando em outro papo. que a gente entrou na parte. Eu já ia visionar vocês. Ridículo um cara chegar lá e falar: não, porque eu sou do Bob, eu vi lá e prendi o cara, e olha só quanto de maconha e cocaína, mais um preso. Seu otário, existem milhões. Sim. Aí ele chega de novo com esse entusiasmo. Gabriel Monteiro? Não, Gabriel Monteiro, ele é assim, mas tem parte boa. Tem uma. Ele é bobão, mas tem parte boa. É bobão, mas tem parte boa. Não, disso ele é bobão. É iludido, é contralógico, é analfabeto O lógico. cara foi prender um cachorro lá de um youtuber lá também. Porra, tem outra coisa importante pra fazer, cara. Você sobe o morro, pra gente concluir. O cara sobe o morro, eu sou do Bop, ele pensa que é alguém. Tá. Aí o cara toma tiro por uma coisa que sempre vai existir. Ou que o delegado vai pegar, vai repassar para o secretário de segurança, vai negociar, renegociar com os caras. É o que acontece. Isso mas você tem a sua liberdade de transacionar ou não, economicamente, socialmente, o que seja com essa pessoa. Se você discorda da conduta dela, e não é eu não estou falando de uma conduta criminosa que viola a propriedade privada. Estou falando de uma conduta, por exemplo, essa pessoa é usuário de um entorpecente que você não gosta. Você tem a liberdade de transacionar ou não. Correto? Tem a liberdade. Significa se você está perguntando se eu quero ou não. Isso, se você. O critério de escolher eu quero ou não transacionar com essa pessoa é uma opção sua. Sim. Essa liberdade. Então a gente concorda nessa. Não, a gente nessa concorda. Pauta, a gente concorda. Concorda. Agora que eu falei de questões contratuais que envolvem a limitação, né, do indivíduo. E sem ser um ato coercitivo. Você utilizar a lei, a provocação da lei. Você provocar o Estado para a criação de uma lei, para a limitação de um indivíduo, onde ele estará restrito a essa limitação nesse país, de forma continental, onde ele estiver, isso é criminoso. Agora, se algumas instituições, de forma, pode ser até fora da lógica, mas se eles entenderem que eu não devo entrar, sei lá, tenho atestado tudo, mas se o Extra entender que eu não devo entrar sem máscara, eu respeito. Sim, concordo. Não, então a gente tem. Acho lixo, faço boicote, eu quero que ele não tenha margem de lucro. A parte social que eu falo é justamente essa. Quando eu falo do social, eu tô falando disso. Agora, não pode vir o decreto obrigando a todos, porque tem muito cara que não assim, não, pode entrar. Isso que eu tô querendo dizer. É a mesma ideia. Aí, agora sim, então voltamos para a linguagem macro. Mas vamos aí falar do nosso governo aí, de Bolsonaro, de Paulo Guedes. Nosso querido Paulo Guedes, que me assusta com algumas pautas, né? Principalmente agora a última declaração aí foi de taxar o Pix, né? Isso aí eu concordo com muita coisa com ele. Então. Eu fui pesquisar, acho que isso aí mais de 5 vezes já, para acreditar que foi isso mesmo, saiu da boca do Paulo Guedes. Então, tipo, é uma coisa que assusta, né? Ainda mais ele, que foi um dos cofundadores, ou fundador, junto com o André Esteves, lá do BTG Pactual. Isso é ruim. Um cara tão libertário, né? Tão instruído economicamente. Liberal. Entendeu? E ainda tava falando uma pauta dessa, é um pouco assustador, não é? Sim, vocês concordam comigo? Você implantou, por exemplo, isso entra na questão, você implanta um sistema, por exemplo, o Pix, a gente implantou um sistema, né, o Brasil implantou para facilitar as transações. Só que o custo-benefício disso para quem usa não é perder a privacidade. Discordo, tem uma visão um pouco avessa e mais... Ao Pix? Você já disserta. Não, a questão do Pix, o que eu vejo é isso. Tem o benefício da transação que já poderia existir fácil desse jeito. Existem outros meios, tá? A gente pode falar depois. Porém, todo o benefício do governo ele vai vir com as suas, vamos chamar de penalidades, que é o quê? Sempre entra na perda da liberdade. Então, a partir do momento que você coloca o imposto sobre, você primeiro faz as pessoas se acostumarem com isso, e depois você coloca, como você tem um sistema centralizado, você coloca o imposto que você quiser. Então, amanhã, se você quiser acabar, por exemplo, o sistema tributário ele é complexo, e ninguém tem interesse em reformar. Essa aqui é a grande verdade. Sempre que vem uma reforma, é meia boca mesmo. Por quê? Porque ele arrecada muito para o governo. Só que em algum momento o Pix pode arrecadar mais. Então aí você acaba com o sistema tributário, tributa na fonte, e a população que perde a sua produção. Então é algo, para mim já entra em questão de liberdade, né? A sua liberdade de transacionar, porque você não tem uma privacidade, tá? Que a privacidade ela tem que existir. Mas quer privacidade para fazer coisa errada? Não. Eu quero privacidade porque é uma liberdade minha. Sim. E na questão do imposto, que se a taxa tributária média, né, de imposto aí hoje entre 30% e 40%,
Amanhã pode ser 50, 60 e você vai ter que aceitar isso. Né? Isso de um modo natural ainda, Sim. né? A pessoa aceitar tranquilo porque foi acontecendo. Marlon, sua opinião. Ah, cara, vocês não quero que vocês associem com o terraplanismo, Não. Cara, fala o que você quiser. Eu acredito realmente, isso faz sentido, que é um baita prospecto de pessoas que deixavam de entregar dinheiro para o Estado. Ou não só entregar dinheiro, mas de mostrar que transaciona alguma coisa. O Estado veio com algo meio que sofisticado para algumas pessoas, e tudo que é sofisticado parece ser seguro para quem adquirir essa tecnologia, e elas acreditam porque, é o governo. Só que elas mal sabem que estão entregando esses dados para o governo. E atrás disso existe uma inteligência artificial que vai entender onde você gasta, o que você faz. Então foi só um meio de prospecto do fisco. É uma armadilha? É uma armadilha. Uma armadilha. Tá querendo remeter ao Banco Central? Não, calma. Eu tô querendo remeter o seguinte, que eu sou um dos maiores entusiastas no Brasil, e principalmente na cidade de Guarulhos, do Bitcoin. Concordo, eu gosto Legal, de Bitcoin. legal. E eu fui um dos maiores. Não, eu fui um dos caras mais chatões referente a lastro jurídico. Dinheiro, papel moeda circulante. Concorda? Sim. Papel moeda circulante é muito mais seguro que o. 2 anos atrás eu discuti com você sobre isso aí, né? Eu falei, bati com você depois. Hoje eu comprei Bitcoin, é foda, né? Papel moeda circulante é muito mais eficiente, muito mais seguro que um Pix hoje. Sim. Se você perguntar isso para qualquer pessoa que aderiu ao Pix, não, mas segura aqui, tá na minha conta. Não. Aí entra, a gente tinha falado antes, não sei se a câmera estava ligada, da reserva fracionária. Se todo mundo, é a velha história, se todo mundo for sacar ao mesmo tempo, você nem não tem dinheiro suficiente. Consegue abrir. Exatamente. Existe é inflacionário. Sim, sem dúvida. Porque não é inflacionário, é fraudulento. Fraudulento, isso aí. Inflação é uma fraude. Inflação. Inflação é uma fraude. É uma fraude. Mas assim, a gente está falando do Pix, a minha visão é essa, parece um pouco radical, mas é o que eu falo. Hoje em dia, para você iludir um povo que não tem tanta instrução, e é o povo que produz, porque se você pegar a fatia da informalidade, eu acho também uma excrescência esse termo informalidade, que trabalho, todo mundo né? Mas utilizando sendo meio mainstream agora. A informalidade é mais de 1/3 que sustenta aqui o nosso país. Sim. E essa informalidade, o meio de transação, ainda é aquele meio, que é o melhor ainda, né? Que é o papel moeda circulante. E o governo achou uma brecha aí para prospectar novos pagadores de impostos. Sim. Cara, isso é super lógico. Só que ninguém vai falar isso para você. As pessoas, assim, quem tem dinheiro não deveria pesquisar o conceito do dinheiro? O que é o dinheiro? Será que não falta a informação do que é o dinheiro? Quanto que valia o dinheiro há 10, 15 anos atrás, né? Como funciona o processo de inflação? Que até o pessoal brinca em imprimir, que hoje em dia não seria nem imprimir, é simplesmente você digitar um valor na tela do computador. Não é só imprimir. Não é só impressão física. Hoje em dia a gente fala impressão porque você está expandindo a quantidade de dinheiro, crédito. Você colocar na conta porque é digital. Sim. E não tem uma tecnologia, como é centralizado, então quem está no poder ele tem esse controle. Não é algo descentralizado. Não é o mercado quem decide que deveria, mas não é o mercado quem decide a taxa de juros que deveria. Sim, o mercado quem deveria decidir a taxa de juros por meio das trocas voluntárias. Sim. Oferta e demanda. Princípio básico. Não é o que acontece. O que acontece é uma indexação, hoje em dia, econômica. Então, é um certo grupo, é o Copom quem decide. Entendeu? Quem decide é uma estirpe. É os inteligentinhos. Sim. Porque o Paulo... como é o nome do atual presidente do Banco do Brasil? Não lembro. Do Banco Central? Do Banco Central? Não, me recordo. Roberto Campos Neto. Aqui. Pesquisa aí, está certo. Roberto Campos Neto falou assim, seguinte, a nossa inflação aqui, nós vamos chegar a 5, mas se estourar a 6. E aí nós vamos controlar. Mas que calculadora que ele usou? Roberto Campos Neto. Então, assim, exatamente. Como que ele fez esse cálculo? Isso é intangível. Quem decide é o mercado. Mas quem decide é o mercado. Se você for decidir alguma coisa, acontece... Tomara que esteja aí na pauta. Mas acontece uma coisa chamada... Não, sério.
de subprime. Se você decide alguma coisa, vira um subprime. Que Sim, é o que tá acontecendo. Vira um subprime. Economia indexada significa existem donos do crédito e isso daí uma hora pode explodir, só que eu sei antes de você. Como eu sei antes de você, eu pego o crédito e não sofro a inflação. Sim. Se eu pego o crédito antes de você, eu vou gerar mais inflação para quem vai pegar depois, que é o dinheiro sujo, que não vale mais nada. Sim. Que é o que Venezuela fez, muitos países fizeram aí, que está acontecendo aqui, viu? Só conceituando algumas coisas até para o pessoal entender. Os juros, preço do dinheiro. Eu tenho 10, o John Omar me pediu emprestado, eu falo, eu te dou 10, mas eu quero 11, então estou cobrando 10%. Juros é só o preço do dinheiro. O governo, ele não produz nada, certo? O governo ele não produz. No caso seria, em tese, o governo deveria pegar o dinheiro dos impostos e investir em algum projeto. Só que o governo, além de pegar o dinheiro do imposto, ele ainda cria tesouro direto, por exemplo. Que é um déficit. Que ele está pegando emprestado e fala, então eu vou te pagar 15%. Era igual em 2015, Meu Deus 2016, governo Selic, taxa Selic. Selic 15%. Mas de onde ele vai tirar esse dinheiro? Surreal, né? Do próprio. Se eu tivesse formação financeira alguns anos atrás, nem precisaria ter pesquisado o que era criptoativos, cara. 15% ao ano, Jesus do céu, pelo amor de juros Deus, compostos. Né, meu senhor, existem muitos bilionários que ganharam dinheiro assim, nem no Brasil estão. E como os juros é o preço do dinheiro, se um país que não produz, que país não produz, quem produz são os cidadãos. O Estado ele faz o quê? Ele pega a arrecadação do imposto, deveria investir em infraestrutura, mas ele não consegue porque tem um gasto público enorme, certo? E ele ainda pega dinheiro emprestado. E quem paga é você mesmo. Você paga o imposto, ainda paga os juros para quem tem para emprestar, né? Então a gente entra nessa situação. E a inflação, né? A inflação por exemplo, a pessoa entende a inflação, a maioria entende como que é aumento do preço. Só que isso é o sintoma. Sim. Na verdade, isso aí o aumento do preço é como se fosse o termômetro, né? De um corpo, né? Quando o corpo está doente, está com febre, coloca lá. É só uma manifestação de que algo está errado. Exatamente. Isso, porque a verdadeira inflação, até as pessoas podem pesquisar, o quê? É expansão da base monetária. O que é isso? Hoje você tem 100 milhões em circulação, amanhã o governo decide que vai ter 200 milhões. Entendeu? Do nada ele decide que vai colocar mais 100 milhões em reais, porque ele é o dono do dinheiro, e para quem que ele vai entregar? Para quem ele quer. Os amigos. Exatamente. E aí entra isso que você está falando do dinheiro sujo. Porque os primeiros que pegam o dinheiro, os preços estão tá no preço de hoje. Então você pega o dinheiro, então você gasta primeiro. Sim. E amanhã o preço aumentou e o dinheiro que você tinha na carteira. E olha só como é porque gera tendência. Se você gasta primeiro, você gera tendência. Aí eu pego esse dinheiro, esse montante, eu sou o primeiro a receber, e eu acredito. E o meu portfólio está construção civil. Vamos supor que o mercado ele é sensível e identificou que o mercado não está legal para construção civil. Eu tenho caixa, eu pago, sei lá, free de BNDES, peguei dinheiro primeiro, vou investir em construção civil, foda-se. Meu break-even é empate, foda-se, não estou pagando nada de juros. Sim. Eu fiz isso. Só que aí eu vou contratar vários serviços acoplados. Eu contrato máquina, mão de obra, não é verdade? Sim. Aí todo mundo começa, peraí, não, o mercado está aquecido. Aí chega tem um monte de dinheiro rodando. Aí o cara que faz mão de obra, ele fala, peraí, dona Maria, eu tô ganhando dinheiro lá, tá tendo construção, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, porque o brasileiro é assim, graças a Deus, vamos fazer um puxadinho aqui em casa e vamos montar aqui uma coisinha, vamos vender pastel aqui. Beleza, aí um vizinho vem e fala assim, peraí, tá sobrando também, então eu vou lá, e você começa assim, sujando dinheiro. Depois você não tem um mercado real existente, que tem a possibilidade de comprar todos esses serviços que são novos para ele. Porque o mercado deveria estar corrigindo tudo que sobe e desce. Sim. Na verdade, se teve expansão econômica, uma hora precisa corrigir isso daí. É cíclico. Só que aí o que está acontecendo agora no mundo? Não existe mais esse ciclo. O que existe existe correção. Cura mais um pouquinho, vai e volta. Cura mais um pouquinho, coloca mais dinheiro, mais liquidez, mais rápido. Aí chega uma hora que o que vai acontecer? E quem realmente produz, né, quem está na ponta lá da cadeia, quem produz, quem está na rua realmente trabalhando, toma decisões erradas porque um economista do governo falou que a taxa é tanto. Emprestou dinheiro para essa empresa que é meu campeão. Eu gosto da Odebrecht. Sim. Eu gosto, então eu empresto para eles. E as marcas não precisam ser mais tão competitivas. O que elas falam? Peraí, o mercado está comprando, sendo que não. É porque existe um excesso de crédito. Sim. Existe um excesso. E esse excesso, ele confunde
A cabeça do empreendedor. Sim. Porque o empreendedor precisa ter o melhor preço e o melhor produto. Para ter margem, Sim. concorda? Sim. Precisa ter melhor preço e melhor produto para ter margem. Aí o cara fala o seguinte, eu não preciso mais ter o melhor produto. Já começa aí. E eu também não preciso ter mais o melhor preço, o mercado está comprando. Porque o cara vai lá dar o CPF dele e consegue pegar R$2.000. E vira, e tá lá, não, só pra você dizer, tá no balanço de inadimplência do banco? Não sei. É o subprime, né, que você falou. Exatamente. O empresário erra, porque ele investe onde não deveria, porque não está aquecido o que ele acha que está aquecido, então, em algum momento, ele vai quebrar nisso, porque a informação chegou errada, e o consumidor, ele se sente estimulado a gastar o que ele não tem. Exatamente, porque vira um mercado artificial. Isso. As pessoas que estão ao redor dele estão gastando, só que acontece o seguinte, não existe mais o critério de eficiência e preço para ter margem. Se eu sou dono do mercado, não tem problema, eu posso comprar muito mais barato e vender o preço que eu tô. E aí o que eu faço? Peraí, tá sobrando? Eu não vou investir em research and development, que deveria ser o certo, pelo menos não seria tão doloroso. Sim. O que o cara faz? Ele faz tipo como se fosse um buyback, ele vai lá e compra mais ações da empresa dele. E aí valoriza o papel. O pessoal, peraí, eu vou comprar mais. O mercado tá bom, a aceleração. Vou ganhar dinheiro. Vem mais gente, aí o cara, o dinheiro tá pingando. Não, vou comprar o papel. O papel sobe por quê? Porque a empresa tem produtividade? Não. Porque saiu o Research and Development? Saiu alguma coisa assim? Não, porque todo mundo. Exatamente. Um outro exemplo bem legal, mano, foi ainda assim na Roma, do filho do nosso grande imperador Marco Aurélio, imperador filósofo, que Cômodos, quando o imperador morreu, né, o Marco Aurélio morreu, o Cômodos, a moeda era o denário, né, o denário era em prata, e era medido em peso. O que o Cômodos começou a fazer? Né? Inflacionando a máquina pública, toda cagada. Ele não sabia nada, ele era um fanfarrão, ele era um bom vivant. Ele gostava de curtir, gostava de gastar o dinheiro. Enfim, ele não se preocupava com as necessidades do povo, não tinha essa responsabilidade. O que ele começou a fazer? Ele começou a produzir mais denários, só que o que ele fez? Aí que entra a inflação. Ele pegava a prata e misturava com uma outra substância. Então, meio que a prata, ela foi até perdendo a cor dela, entendeu? Ela foi ficando mais esverdeada. Então, meio que esse foi um dos primeiros registros, né, de processo de inflação. Isso é uma inflação. Isso foi esse é o processo. Entendeu? O que é feito hoje, só que como não utilizamos, né, a prata, hoje antes fazia-se com a impressão do papel, hoje se faz simplesmente com o clique ali do Banco Central. Sim. Ou a reserva fracionária dos bancos. Que ele, para cada um depósito, ele pode emitir 7 em crédito. Para cada R$1 ele pode dar 7 em crédito. E você vê, rapaziada, que todo... Ou mais, venda de títulos que não sejam AAA e que não tenha nenhum significado, sei lá, alguma, como posso dizer para vocês, alguma aprovação de alguma agência de rating. Por exemplo, uma agência de risco fala o seguinte, essa empresa é boa, compra os títulos dela, foda-se, é o governo. O governo vai pagar daqui 10 anos. Se quebrar, o governo ajuda. Exatamente. Se quebrar, o governo, o que está acontecendo com o Apple? A gente tem 90 bi para investir em buyback, tá? Ou seja, se cair a ação, eu recompro. Recompra, né? Cara, não dá para entender. Eu acho que todo mundo errado. Então, vocês viram que todo esse apanhado de coisas que a gente está falando aqui, que são sintomas, né, de uma má gestão. São sintomas de pessoa, os governantes, né, os responsáveis imprimindo dinheiro, principalmente o que está acontecendo no Brasil, principalmente o que aconteceu nos Estados Unidos. Que a gente já conversou sobre uma crise iminente que está vindo aí, enorme, gigantesca, que no governo do Obama, eu e o Marlon, a gente falou disso, estava em 8 trilhões, né, Marlon? Hoje tá até aqui, rapaziada, tá em 28, aqui eu tô com o site aberto aqui, tá em 28 trilhões, então olha o quanto que os Estados Unidos abriu, quanto que eles imprimiram de dinheiro, de dólares, então... imagina o tamanho da... Os dados se remetem a cada, na verdade, o PIB, né? A cada $1 emitido são 3 de dívida para bancar. É bastante. Nós vivemos em um livre mercado? Será que a gente vive no capitalismo que... Não. Sabe por quê? Por um próprio princípio constitucional. Olha, inteligentinho. Sabe por quê? Não, porque os inteligentinhos, eles vão falar, não. É o mundo capitalista. Não. Ó, a gente tem que falar do Bolsonaro ainda, hein? Aqui, tá vendo em frente? Tem só, vou marcar, só tem o extra. Olha que bicho. Sabe por quê? Só o extra pode pagar esse metro quadrado. Porque existem leis que limitam a prosperidade do indivíduo. Lá poderia ter o extra, o outro não poderia ser a mesma coisa. Poderia ter o
mercadinho do João, mercadinho da Maria, mercadinho e tal. Não, mas aí existem leis de zoneamento que falam o negócio seguinte, ó, para você construir, você tem que pagar isso. Até mesmo de crédito, né? De CMS. Exatamente.